aula de matemática, né? Hoje, problematizando, vamos discutir vários problemas envolvendo diferentes conteúdos que você já estudou ao longo da sua vida escolar. Então, para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. E se você tiver uma régua, às vezes pode ser muito útil para construir quadros, dependendo do seu raciocínio. Então, vai um tempinho aí para você pegar o seu material e a gente já continua. E aí, pegou o seu material direitinho? Então vamos para a nossa primeira proposta da aula de hoje. Veja lá comigo. Diz o seguinte: em uma campanha de vacinação, a previsão era de que no mínimo 20.000 crianças fossem vacinadas em 2 dias. No primeiro dia foram vacinadas 11.640 crianças. E no segundo dia, 3.264 crianças a menos do que no dia anterior. Verifique se o objetivo foi alcançado. Então vamos ver, aqui a gente não tem uma pergunta propriamente, né? A gente tem que analisar o total de crianças vacinadas para ver se o objetivo foi alcançado, né? Então, dizia que o objetivo era vacinar no mínimo 20.000 crianças. Então aqui, fazendo os nossos cálculos, se a gente chegar num resultado que seja 20.000 ou maior do que 20.000, o objetivo da campanha foi alcançado. Mas se foram vacinadas menos do que 20.000 crianças, o objetivo não foi alcançado. E aí, você consegue calcular e dizer quantas crianças foram vacinadas a cada dia para ver se o total ultrapassa ou não esses 20.000? Vai um tempinho aí para você.
Você conseguiu verificar se o objetivo dessa campanha de vacinação foi alcançado? Então vamos ver como ficou. A gente tinha que o objetivo era vacinar no mínimo 20 mil crianças, né? Então poderiam ser vacinadas mais para o objetivo ser alcançado. No primeiro dia, foi dado no enunciado que foram vacinadas 11.640 crianças. E no segundo dia, 3.264 a menos que no dia anterior. Então, para eu descobrir quantas crianças foram vacinadas no segundo dia, eu vou precisar efetuar essa subtração, né? As crianças vacinadas no primeiro dia, menos esses 3.264. Fazendo aqui a operação, 0 não dá para tirar 4, né? Então, eu vou ter que trocar uma dezena daqui por 10 unidades e aqui vão me restar 3 dezenas. Fazendo a subtração aqui nas unidades, 10 menos 4 vai restar 6. Agora, nas dezenas, ficaram 3. Não dá para tirar 6 também. Então, eu vou trocar aqui do lado. Vou tirar uma centena e trocar por 10 dezenas. Então, eu vou ficar aqui com 13 dezenas e lá vão restar 5. Aqui, 13 menos 6 vão restar 7 dezenas. Aqui, 5 menos 2 vão restar 3. 1 menos 3 não dá, né? E aqui no caso, se eu trocar essa dezena de milhar por unidade de milhar, eu vou continuar com 11 ali em cima, né? Então, nem faria diferença ali na prática. E agora, 3 para chegar no 11, faltam 8. Então, no segundo dia, foram vacinadas 8.376 crianças. Já temos a resposta para o nosso problema? Ainda não, né? Vou precisar saber o total desses 2 dias, quanto que vai dar. Então, somando lá, as crianças que foram vacinadas no primeiro dia e as que foram vacinadas no segundo dia. Nas unidades, 0 mais 6 vai dar 6. 4 mais 7, 11. 1 mais 6 mais 3 vai resultar em 10. Então, o 0 fica aqui e o 1 do 10 vai para a próxima ordem. 1 mais 1 mais 8 vai dar 10 novamente. Então, o 0 fica aqui e o 1 vai para a próxima ordem. E 1 mais 1 vai dar 20.016 crianças. E aí, o objetivo da campanha foi alcançado? Foi, né? Pois a meta era vacinar no mínimo 20 mil crianças, foram vacinadas mais do que 20 mil crianças. Então, sim, o objetivo foi alcançado. Certinho? Vamos, então, para a nossa segunda proposta de hoje. Veja lá. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Quem foi a primeira a chegar? Então veja aqui, a primeira a chegar é quem está mais perto da porta, né? As outras que foram chegando depois foram vindo depois aqui nessa fila. Para facilitar aí na organização, você pode usar as iniciais dos nomes delas para não escrever tudo, né? Temos a Ana que começa com a letra A Beatriz que começa com a letra B, a Cláudia com a letra C, a Daniela com a letra D e a Érica com a letra E. Tá? Então, se você não quiser escrever o nome de todas elas, dá para usar a inicial ali para a gente diferenciar. Então, vai um tempinho aí para você descobrir qual delas foi a primeira a chegar na casa da avó.
E aí, você conseguiu descobrir qual delas chegou primeiro na casa da vó Margarida? Então vamos ver. Organizando aqui as informações que a gente tinha. A gente sabia que a Beatriz chegou antes de Ana e depois da Daniela. Assim como a dica que eu tinha dado para vocês de usar as iniciais, eu vou usar só as iniciais, tá? Por isso que eu destaquei aqui com uma cor diferente. E a segunda dica falava que Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Então, organizando as informações aqui. A primeira frase dizia que Beatriz chegou antes da Ana. Então, vou colocar aqui. A Beatriz chegou antes da Ana, então a Ana está aqui um pouquinho depois. E também dizia que a Beatriz chegou depois da Daniela. Então, vou colocar aqui. A Daniela chegou antes da Beatriz. Olhando agora para a segunda frase. Dizia que Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Então, vou ter que colocar aqui Cláudia, Daniela e Érica nessa ordem. Só que aí a gente tem um problema. Tá aparecendo duas vezes o nome da Daniela. Ela pode ter chegado por segundo e também por quarto? Não dá, né? Então, voltando nos dados do enunciado. Ou a Daniela vai ficar aqui, ou ela vai ficar aqui. Diz que Cláudia, Daniela e Érica chegaram nessa ordem. Então, não vou poder mexer aqui. Elas têm que estar nessa ordem. E se eu tirar daqui o D da Daniela? Eu vou olhando lá na primeira dica. Beatriz chegou antes da Ana, ok. E depois da Daniela. Se a Daniela tá aqui, a Beatriz chegou depois, né? Não foi logo em seguida, mas foi depois da Daniela. Então, a nossa resposta só pode ser: a primeira a chegar foi a Cláudia, a segunda, a Daniela, a terceira, a Érica, a quarta, a Beatriz e a última, a Ana. Então, respondendo a pergunta, ele queria saber quem foi a primeira a chegar. A gente acabou de ver que foi a Cláudia. Você também chegou a essa conclusão aí? Espero que sim. E caso não tenha chego, deixe registrado aí no seu caderno as suas tentativas de resolução e vá acompanhando aqui as explicações para ver se faz sentido para você, tá bom? E vamos para a nossa próxima proposta de hoje. Vejam lá. Wagner fez 5 cartões, cada um com uma letra na frente e um número atrás. As letras formam a palavra prova. Observe. Os números no verso dos cartões são 0, 1, 2, 3 e 4, em ordem desconhecida. A partir das informações a seguir, determine o número que está atrás do cartão com a letra V. Então, antes de ver o que vem na sequência, vamos entender isso aqui. São 5 cartões, cada um está com uma letra, e atrás de cada cartão tem um número. E eu vou ter que ver as dicas aqui para descobrir qual número que vai estar atrás da letra V. Então, vamos ver as dicas que ele tem. Ó, tem o primeiro menino que ele está falando, que a soma desses números é 4. Então, aqui ele tem a letra O, a letra P e a letra R. Os números a gente não está vendo, mas a gente sabe que a soma tem que dar 4.
E aqui o segundo menino está falando que a soma dos números ali é 7. Então, juntando o número que está atrás da letra P com o número que está atrás da letra A, vai ter que resultar em 7. Lembrando que só foram usados números 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, olhando, observando bem e analisando o que os meninos falaram, você consegue descobrir qual número está atrás da letra V? Vai um tempinho para você e a gente já continua. Você conseguiu descobrir que número estaria atrás da letra V? Então, voltando aqui nos dados que a gente tinha. Olhando o que esse segundo menino aqui falou. As duas cartas que ele tem na mão, juntas vão ter que somar 7. E esse outro menino, as 3 cartas que ele tem na mão, tem que somar 4. Então, aqui o primeiro tem as letras O, P e R, e o segundo as letras P e A. E a gente só podia usar os números 0, 1, 2, 3 e 4. Dessas opções, como que eu consigo chegar na soma 7?
só pode ser usando o 3 e o 4, né? 3 mais 4 dá 7. Só que aí, a gente pode ter que o P é 3 e o A é 4, ou pode ser ao contrário, né? O P ser 4 e o A ser 3, que a soma vai continuar dando 7. Vamos analisar então o que disse o primeiro menino. Aqui, se o meu P for 4, que é uma das possibilidades que a gente acabou de ver. Se o P for 4, eu vou ter que chegar na soma 4. Mas eu não vou poder usar duas vezes o zero, né? Para ter 0 mais 4 mais 0, que resulta no 4. Então, o P não pode ser 4. Logo, ele só pode ser o 3. Tá? Então, eu já até tirei aquela outra linha daqui, que agora a gente já sabe que o P é 3, então, obrigatoriamente, o A vai ter que ser 4. E para descobrir o valor do O e do valor do R? A soma tem que dar 4. Eu posso ter 0 e 1, ou posso ter, ao contrário, 1 e 0, que quando eu somo com 3 vai resultar no 4. Então, o que a gente tem até agora? Olhando as cartas lá, o P a gente já sabe que é 3, o A a gente já sabe que é 4, o O e o R, um deles tem que ser 0 e o outro tem que ser 1. Né? Não sei ainda se o O é 0 e o R é 1 ou se o O é 1 e o R é 0. Então, vou colocar aqui as duas opções. 0 ou 1 pode ser o R ou pode ser o O. Mas a pergunta não era sobre essas letras, era sobre a letra V. Qual foi o único número que não apareceu aqui de 0 a 4? Foi o 2, né? Então, mesmo que a gente não tenha certeza de quem é o R e de quem é o O, mesmo assim vai ficar sobrando 2. Então, a letra V só pode ser o 2. Certinho? Você conseguiu chegar nesse resultado também? Espero que sim. Se não, espero que você tenha compreendido a explicação e visto qual foi o raciocínio para chegar nessa resposta. Tá bom? Vamos agora para a nossa proposta de número 4. Veja lá. Gabriel está empilhando cubinhos para formar um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Quantos cubinhos ainda faltam para ele montar esse cubo maior? Então, olhando aqui o desenho, ele quer dimensões 4 por 4 por 4. Ou seja, esse cubo vai ter que ter 4 cubinhos aqui na largura, 4 cubinhos lá para trás de profundidade e também 4 cubinhos de altura. Já tem alguns cubinhos aqui e eu quero saber quantos faltam para ele montar um cubo com 4 de largura, 4 de profundidade e 4 de altura. Então, eu vou dar um tempinho para você contar quantos cubos já tem aqui e me dizer quantos faltam para montar o cubo. Faz aí e a gente já volta.
E aí, você conseguiu descobrir quantos cubinhos faltam? Para isso, eu vou ter que ver quantos cubinhos já tem aqui e vou precisar ver também quantos que seriam necessários no total, né? Como foi dito no enunciado que tem que ter dimensões 4 por 4 por 4, a gente pode resolver isso utilizando potência. Lembra que vocês estudaram isso lá no primeiro semestre? Então aqui, eu posso escrever 4 elevado ao cubo, que é a mesma coisa do que 4 vezes 4 vezes 4, que eu estou multiplicando as 3 dimensões do cubo, a largura, a profundidade e a altura. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 vai resultar em 64. Ou seja, o meu total de cubinhos para formar um cubo maior de 4 por 4 por 4 é 64. E eu vou ter que subtrair a quantidade que eu já tenho aqui, né? Então, contando os cubinhos aqui na camada de baixo, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque tem os que estão lá atrás que eu não estou vendo. Você se atentou a isso quando eu estava contando? E somando aqui com as próximas camadas, eu vou chegar num total de 26 cubinhos. Você chegou nesse resultado contando aqui de um por um? Não se esqueça do que estão na parte de trás. E aqui, se já tem 26 cubinhos, e no total eu sei que tem que ter 64, basta eu fazer essa subtração, né? Que vai resultar em 38. Então, ainda faltam 38 cubinhos aqui para ele empilhar para formar o seu cubo de 4 por 4 por 4. Certinho? Vamos então para a nossa próxima proposta de hoje, que diz assim: Alice tem um pacote com balas de morango e de menta. Ao todo são 111 balas e é o dobro de balas de morango do que há de menta. E eu quero saber quantas balas de cada sabor tem nesse pacote. Então aí as quantidades não são iguais, né? Eu vou ter mais balas de um sabor do que do outro. Ele diz aqui que a relação é de dobro, né? O dobro de balas de morango do que há de menta. Então, analise bem essa situação e tente descobrir aí quantas balas de cada sabor tem nesse pacote de balas da Alice e a gente já volta.
Você conseguiu descobrir quantas balas de menta e quantas balas de morango tem nesse pacote de balas da Alice? Então vamos ver lá. O que a gente tem? Que o total de balas nesse pacote é 111 e que há o dobro de balas de morango do que há de menta. Então vão ter mais balas de morango. Quantas a mais? Veja aqui comigo o esquema que eu pensei. É como se eu tivesse aqui uma parte com menta e de morango tem que ser o dobro. Então seriam 2 partes de morango, né? Então, e tem que totalizar as 111 balas. Então, se eu fizer 111 dividido por 3, eu vou descobrir quantas balas de menta. E para saber o de morango, daí será o dobro, né? Então, fazendo essa divisão, o 3 não cabe no 1, mas cabe no 11 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, 11 menos 9 vai restar 2. Abaixando o 1 lá, vou ficar com 21, que é o resultado de 3 vezes 7, né? 7 vezes 3 dá 21 e não vai sobrar resto. Então, eu já sei que aqui eu vou ter 37 balas em cada parte. E se eu juntar 37 mais 37 mais 37, vai resultar na 111. Então, 37 são de menta, de morango, basta eu fazer 37 mais 37, né? Que são 2 partes, ou 37 vezes 2, que é a mesma coisa, que vai me resultar em 74. Então, nesse pacote de balas, eu tenho 37 balas de menta e 74 balas de morango. Certinho? Vamos para a nossa próxima proposta de hoje. Veja lá. Complete os espaços entre os números com as operações necessárias para chegar nos resultados indicados. Se for necessário, você também poderá utilizar os parênteses. Então, veja aqui. Em todos eles eu tenho 9, 5 e 2. Em todos eles. Mas o resultado muda, né? Aqui o resultado é 12, aqui é 28, aqui é 8 e aqui é 2. E usando as 4 operações que nós temos, as fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, você vai ter que colocar aqui os sinais das operações para chegar no resultado 12. E se for necessário, você também poderá utilizar parênteses. Lembra quando nós estudamos expressões numéricas? Que a gente deve iniciar a resolução pelo que está dentro do parênteses? Talvez isso seja necessário também. Então, vai um tempinho para você completar ali com as operações, com os parênteses se necessário, e a gente já volta.
E aí, utilizando as operações, você conseguiu chegar nesses resultados? Vamos ver como ficou? Então, olha lá. A primeira que a gente tinha que resultar em 12. E aqui as operações que dão certo são adição e subtração. Né? Quando nós só temos adição e subtração numa expressão, a gente resolve elas na ordem em que aparecem. Então, aqui a adição apareceu primeiro. Então, resolvendo na ordem que está aqui. 9 mais 5 vai dar 14. Menos 2 resulta no 12. Você também conseguiu fazer essa? Espero que sim. Olha lá a letra B. Agora tem que chegar em resultado 28. Não vou poder usar aqui as mesmas operações, né? Então, como que ficaria ali a letra B? Se eu fizer 9 mais 5, eu vou ter 14. Vezes 2 vai resultar em 28. Mas por que então que eu coloquei o parênteses, se eu fiz na ordem que as operações apareceram? Talvez você se lembre, quando a gente viu a expressão numérica, na ordem de resolução das operações, a gente deve resolver multiplicação e divisão antes de adição e subtração. Então, se eu não tivesse esse parênteses aqui, eu ia ter que começar resolvendo 5 vezes 2, que é 10. E daí ia ter que somar 9 com o resultado da multiplicação, que não ia chegar no 28. Tá? Então, esses parênteses estão aqui, indicando que eu devo resolver a adição primeiro e o resultado dessa adição multiplico por 2. Certinho? Então, tá ali, ó. 9 mais 5 dá 14, vezes 2, 28. Beleza? Olhando lá agora a letra C. Agora o resultado que ele quer ali é 8. Então, lá, também coloquei parênteses. Por quê? Senão eu teria que começar resolvendo a multiplicação. Se eu começar pela multiplicação, 5 vezes 2 vai dar 10. E daí eu vou ficar com 9 menos 10, que nem daria para resolver, né? Ia dar um resultado negativo, não ia chegar no 8. Então, colocando parênteses, ao invés de começar pela multiplicação, eu vou começar por ele. Então, vai ficar o resultado do parênteses multiplicado por 2. Então, aqui, 9 menos 5 vai dar 4. 4 vezes 2 resulta no 8. Tá? Então, se você não colocou os parênteses aí, complete para que não fique errado. Para a gente não confundir a ordem de resolver as operações, tá bom? E aqui na última, para chegar no resultado 2, olha lá como ficou. Só subtração, né? Então, novamente, tendo subtração ou adição e subtração, eu devo resolver na ordem em que aparecem. Então, eu não começo fazendo aqui 5 menos 2. Eu começo aqui pelo começo, bem no 9, tá? Então, 9 menos 5 vai me resultar em 4. 4 menos 2 vai dar no 2. Se eu tivesse começado aqui pelo 5 menos 2, 5 menos 2 é 3. E eu ia ficar com 9 menos 3, não ia dar esse resultado e o meu cálculo estaria equivocado, porque eu não resolvi as subtrações na ordem em que aparecem, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido, que tenha conseguido realizar as propostas de hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!